Então, a aula de hoje vai ser propriedades do produto exterior. Né? Então, vamos lá. Então, só para lembrar, a definição de produto exterior era a seguinte, né? Você tem F, produto exterior. Você tem F, um elemento de A, K, B, onde B é um espaço vetorial de dimensão finita, ok? G, um elemento A, L, B, tá? Então vamos definir F exterior G. Tá? Ele vai ser um elemento de A, K mais L, B. Ou seja, um K mais L tensor alternado. E a definição dele, então você tem que pegar BK mais L vetores em B, né? Isso vai ser igual, pela definição, é soma sobre todas as permutações do tipo SKL, sinal de sigma, F de B sigma 1, F de B sigma K, né? Vezes G de B sigma K mais 1 até B sigma K mais L. Então, produto de dois números reais, né? E aí multiplica pelo sinal. Esse cara aqui é um subconjunto, né? Do grupo de permutações de K mais L elementos, né? E elementos aqui, essencialmente, você tem a propriedade de que sigma U, elementos aqui, você tem a propriedade que sigma 1 é menor que sigma 2, menor que sigma K, e sigma K mais 1 é menor que sigma K mais 2, né? Menor que sigma K mais L. Eles têm que ficar ordenados, né? Para ser um elemento daqui. Essencialmente porque F e G são tensores alternados e para não anular. Porque se eles repetem, você anula. Aí não tem nada, não tem produto exterior. Certo? Então essa é a definição de produto exterior em geral. Então vamos dar uma proposição. Proposição. Isso é o seguinte, né? Seja F em A, K, B e G em A, L, B. Então, F exterior G é igual a menos 1 K vezes L G exterior F. Então, se você quer comutar, você vai ter que multiplicar pelo sinal, né, do produto. Tá? Então, vamos dar uma prova disso. Demonstração, né? Prova. Muito bem. Então, pela definição de
exterior F, de exterior F, de B1, BK mais L é igual somatório de tal S LK, vai L primeiro porque estou colocando G no primeiro lugar, né? Sinal de tal G de B de tal 1, B de tal L vezes F, B de tal L mais 1, B de tal L mais K. Certo? Então essa é a definição do produto exterior. Então vou pegar uma permutação especial, seja alfa, que pertence a S K mais L, definido por, vamos definir alfa 1 K, K mais 1, K mais L. Então 1 vai no L mais 1, e K vai no L mais K, K mais 1 vai no 1, K mais L vai no L. Então pega essa permutação, ok? É como se os K mais L últimos, K mais 1 até K mais L vão no primeiro lugar e o 1AK vai no segundo, né? Tá? Essa é uma permutação. Então, note que o que acontece com tau de I? Isso aqui vai ser igual a tau alfa K mais I para todo I entre 1 e L. Certo? Então isso sai da definição de alfa, né? Tá claramente. Se para I igual a 1, por exemplo, temos que K mais 1, alfa de K mais 1 é 1 e coincide com tau de 1. Também temos assim que tau de J é igual a tau de alfa J menos L, isso aqui para todo J entre L mais 1 J L mais K. Bem, então temos as duas igualdades. Então vou definir, defina sigma igual a tau alfa. Tá? Tau alfa. Então, aí pela definição sai que sigma ele pertence a SKL, né? Porque, pois, né? O tau ele pertence a SLK. Tá? Então consegui um elemento em SKL. Muito bem. Então, note agora
note também que se sigma é um elemento de aqui, então tau definido por sigma alfa menos 1, alfa menos 1 é o inverso de alfa, então o tau ele pertence a SLK. Então o alfa é a ponte entre esse KL e esse LK. Tá? Pela definição de alfa, né? Bom, ademais, mais ainda, né? Mais ainda, o sinal de tau é igual ao sinal, tá? Olha, o sinal de tau, o sinal sigma vezes vezes o sinal de alfa menos 1, certo? Tá. Quanto que é o sinal de alfa menos 1? Então ele permuta, né? Ele troca, tipo, as K primeiras pelas L últimas. Então ele vai ser menos 1 elevado a K vezes L. Tá certo? Porque ele essencialmente troca as K primeiras, manda nas L últimas, e as L últimas mandam nas K primeiras. Tá? Muito bem, então vamos continuar. Então G F igual. Então no lugar de sinal de tal, vou colocar esse sinal. Então coloco em evidência esse fator. Aqui vai ser H1 pertence a KL, sinal sigma, G, B, sigma K mais 1, B, sigma K mais L, né, aplicando a definição, vezes F, F de quem? F de B, sigma 1, B, sigma. Então, esse aqui é igual a menos 1 elevado a KL. Sinal. Aí eu posso trocar, né, que aqui somente um produto. Vezes de e esse aqui é a definição, né, de F exteriores. Beleza? Então a ideia é pegar esse cara aqui que faz a permutação, né? Dos primeiros nos últimos, dos últimos nos primeiros. Muito bem. Então temos um corolário. Temos um corolário.
se F é um K-tensor e K é um número ímpar, então F exterior F é zero. De fato, F exterior F é igual a menos 1 elevado ao K ao quadrado, né? F exterior F. Como K é ímpar, o quadrado também é ímpar, né? Então aqui dá menos 1. Então F exterior F. Então significa que eu tenho duas vezes F exterior F igual a zero, ou seja, que F exterior F é zero. Então, se um tensor de ordem ímpar, o exterior é nulo. Tá? Muito bem. Proposição. Vamos lá. Se F é um K-tensor e G é um L-tensor, H é um M-tensor, então temos a propriedade que F é exterior G, exterior H, e F exterior G, exterior H. Então ele é associativo. Então isso sai da definição imediata, tá? Não vou dar uma prova disso. Isso que vocês podem tentar é simplesmente aplicar a definição. Muito bem. Vou deixar como exercício aí, tá? Essa igualdade. Exercício. Muito bem, então proposição. Proposição. Seja, então presta atenção nessa proposição. Essa proposição é interessante, tá? Que talvez a mais importante dessa parte. Então sejam FU, FP, um tensores, tá? Ou seja, são duais de fato, né? Então, vale o seguinte: F1 exterior, F2 exterior, exterior, né? FP de B1, BP é o determinante de FJ, BI, ou FI, BJ. Essa matriz, né? Olha que legal a fórmula. Essa é a fórmula mais legal que tem. Dessa parte. Bom, pelo menos aqui eu gosto. Porque esse aqui vai ser usado muito. Então, para você calcular um produto exterior de um tensores, basta você calcular o determinante. Dessa matriz aqui. O I varia aqui, é claro que o I, né? O I varia entre um IP, né? E o J varia entre 1 e P, né? Então você tem uma matriz, certo? A prova. Prova. A prova imediata. Vamos lá. F1, F2, FP. Aplicado em B1, B2
BP. Então, pela definição, esse aqui é igual. Você vai pegar todas as permutações do tipo, todas, né? De fato. Tipo P, de P elementos, né? Porque aqui você lembra que é KL, né? Mas K1 o L1, então tem sinal F1 sigma 1, né? Produto, né? FP sigma P. Mas essa é a definição de determinante. Essa é a definição de determinante. Vou passar aqui a definição, tá? Se alguém não esqueceu. Aqui, então vou fazer um. Se você tem uma matriz A e J, né? N, digamos assim, N por N, o determinante de A é igual à soma de todas as permutações de N elementos, o sinal desse cara, essa é a definição. A1, sigma 1, AN, sigma N, onde A são as entradas da matriz. Então aqui acontece o seguinte, F1, FP, B sigma 1, B sigma P. Então com isso termina a prova. Muito bem. Agora, então, uma última proposição antes de definir formas. Então, dado uma base, isso a gente já viu, então vou só escrever aqui. Dado uma base, E1, E2, EN, de B, né? B é um espaço vetorial, sempre. Vamos denotar, seja, né? A base dual, denotemos por Φ1, Φ2, Φn, a base dual de B, né? Então, se temos I, uma calista ascendente, uma calista, né? Ascendente, desse conjunto aqui, né? 1, 2, Tn. E fiz I, o K-tensor alternado correspondente, né? Da base, lembra da base AK, né? Isso. Correspondente. Então, vale o seguinte. Esse cara se escreve como produto. Né?
produto exterior desses K escolhas, né? Onde I aqui justamente é I1, I2 e K. Já sabemos que I1 é menor que I2, é menor e assim, né? IK. Essa aí sai da definição, quando a gente mostrou a existência desse si, né? Na aula passada. Em particular, se você pegar avaliar isso na base canônica, isso te dá 1, né? E se você fazer uma outra escolha, dá 0, né? Então, digamos assim, quem gera tudo, quem gera digamos, os K tensores alternados é a base dual do espaço vetorial. Tá? Então, isso é importante. Tá? Quem gera tudo é a base de B, a base dual de B. O Φ1, Φ2, Φn. Eles que vão gerar os demais tensores alternados. Beleza. Então, agora, por que a gente fez tudo isso, né? Por que a gente introduziu tensores? Foi pelo seguinte, agora vem a parte, né? Aqui vamos ver a parte interessante de por que a gente veio a fazer isso, né? Então tá. Certo. Então, isso. Isso. Então, bem assim. A ideia é a seguinte, né? A gente tem um ponto, vamos pensar um ponto X. Um ponto do Rn, certo? Qualquer. Então, a gente pode supor que esse aqui é o centro de coordenadas desse espaço. Talvez ele que tenha origem, né? Tá longe, mas a gente pode supor, né, que, digamos assim, vamos trasladar a origem a esse ponto. Então vamos ter aqui tipo um sistema de coordenadas, né? Estou fazendo como plano, em geral pode ser 3 dimensões, em geral é n dimensões, né? E vamos pensar que x, esse ponto que eu fixei, digamos assim, é o centro desse espaço vetorial. Então vou colocar aqui x para identificar. Vou colocar aqui x para pensar que a gente está no Rn centrado naquele ponto. Então, se eu me mexer a outro ponto aqui, x', então eu vou ter outro espaço vetorial, que simplesmente é a translação desse ponto nesse ponto, certo? Então, esse aqui é um espaço vetorial, né? Com centro considerado naquele ponto x, ok? Ele tem uma base. Como espaço vetorial, ele tem uma base. E1, x, En, x. Estou colocando x porque ele depende do ponto onde você está. Certo? Então, se trocar de ponto, trocou de base. Certo? Então, esse aqui é um espaço vetorial de dimensão finita. Esse aqui é uma base, tá? Que depende do ponto x. É porque é como se fosse um espaço vetorial que é movível, né? Eu não quero fixar-me só num lugar de coordenada. Eu quero fixar-me em qualquer ponto, e nesse ponto eu ter um espaço euclidiano ali.
né? Eu não quero me fixar, essa aqui vai ser a origem e a partir daí eu vou trabalhar. Não, eu quero ter liberdade de eleger meu centro de referência. Então, para isso, eu peguei X, qualquer ponto, eu fixei esse ponto, ele tem as coordenadas, tudo bem. Então, eu tenho um espaço euclidiano, considerando o X como o centro dele, né? Então, tenho a base dele e tenho também a base dual. Φ1, X, Φ2, X. Então, para eu não vou denotar mais Φ1, Φ2, X. A notação que a gente usa aqui, como essencialmente essa base dual são as projeções, né? Ou seja, são as coordenadas, ou seja, tá, aqui vou justificar minha notação. Esses Φ1 X faz o seguinte, espero que você entenda por que a notação. Esses Φ e X aplicado em X N é X I, concorda? Ele projeta na iésima coordenada, né? Ou seja, de fato elas são as projeções. São as coordenadas desse x1, x2, x1. Então, por isso, a gente vai trocar de notação. Porque são as coordenadas, então a gente vai denotar assim. E no lugar de colocar φ1, x, φ2x, φnx, a gente vai colocar dx1, dxn. Para indicar que a gente está em um espaço euclidiano centrado em x, com base canônica, canônica usual e com projeções usuais, que a gente denota dx1, dxn, que justamente é a diferencial de uma projeção é a mesma, né? Se você faz a derivada da projeção, é a mesma, não muda, né? Que é linear. Então, posso colocar nessa notação. Isso aqui é notação, tá? Então, tem a base dual. Então, eu quero considerar AKRN desse espaço vetorial RNX. Tá? Para cada X, digamos, em Rn, eu posso definir esse cara. Então, aqui estou considerando o espaço vetorial centrado no ponto X, de dimensão n, tá? E quero ver quem são os K tensores alternados. Ah, tá, professor. Então, eu já sei que esse cara é formado por dxi1 exterior, dxik, onde I é I1, I2 e K. Esse aqui é a base desse cara. dx1, dx2. Tá ok? Então essa é a notação que a gente vai usar. Beleza? Então eu começo. Tá, então para que fique claro aqui a ideia. Né, isso aqui. A ideia é assim, né? Eu tenho meu espaço, meu ambiente. Meu ambiente pensa no universo, né? Eu fixo um ponto nesse universo, né? Aí,
Aí eu não quero trabalhar no universo todo, eu vou trabalhar nesse espaço Rnx, que é uma cópia, né, de uma parte dele, centrado em x, né? É um espaço euclidiano de dimensão n, a mesma dimensão, só que meu centro, o centro do Rn está aqui, eu não sei. Então, essa parte aqui vai ser meu espaço euclidiano centrado em x, com base canônica conhecida, centrada em x, e com projeções conhecidas, centradas em x. Tenho minha base dual e tenho meu espaço de K tensores alternados nesse espaço vetorial centrado em x. E isso, a gente pode fazer isso para qualquer ponto do universo. Né? Qualquer ponto do universo. Beleza? Tá claro? Tá, muito bem. Então vou definir agora formas diferenciais. Formas diferenciais. Muito bem, então definição. Uma forma diferencial de grau K, ou simplesmente uma K-forma, é definida num aberto U, do Rn, é uma aplicação diferenciável ômega, que vai de U no na união de todos os pontos em U. Vou denotar, tá, vou denotar esse espaço aqui como tá, vou denotar aqui em cima, tá? Aqui. Não, tá bom, tá certo. Deixa como tá. Então, ó, a cada ponto x, você associa ômega x, e ele pertence ao correspondente K tensor alternado em Rnx. Tá? Então, o que significa? Que para cada ponto eu estou considerando o espaço euclidiano centrado naquele ponto e estou pegando os K tensores alternados ali. Então, ômega x pertence a esse espaço. Aí eu posso denotando AK de Rn, a união
eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pensar em que ômega é uma função de U, né? U dentro de Rn, a, k, Rn. Tá. Ó, esse aqui é aqui, X, né? Aqui, isso aqui é um espaço vetorial, então estou unindo infinitos espaços vetoriais, né? Da mesma dimensão. Beleza? Então, a cada x, ômega x, ele pertence a k e Rnx. E essa variação é diferenciável, ou seja, essa aplicação é diferenciável. Aplicação diferenciável. O que significa? Vou explicar melhor o que significa ser diferenciável. Vamos lá então, o que significa ser diferenciável? Então, olha só. Então a gente já tem x em U, está fixo, né? Então já temos que AKRNX tem uma base que a gente já que é esse aqui, né? Com I1 menor que I2 menor que K. São todas as possíveis K-listas. Aí você faz o produto exterior das projeções. Essas aqui são as projeções, aí são as coordenadas, né? Então uma base. Então ômega x é um elemento daqui, certo? Então ele vai ser escrito como somatório, né? Combinação linear de constantes que dependem de x vezes a base. A base né, onde aqui I1 esse é somatório sobre todos os índices possíveis, assim, ordenados, né? I1 menor que 2. Então, ômega é diferenciável? Se somente se as funções A sub I1, A sub IK, que vão de U nos reais, são diferenciáveis. Diferenciável em U, né? Se são diferenciais em U também. Então toda K forma em U se escreve como logo toda K forma ômega em U se escreve como ômega igual a sub I, né? Transforma em I de x I1 exterior de sub IK. Onde I, né? Claro que I é uma K-lista ascendente. Porque ele é alternado. Então essas K-formas, né? Tá claro, né? Então, ser diferenciável significa que as funções que definem a forma são funções diferenciáveis. Então a gente já sabe que são funções diferenciáveis, já estudamos isso. Vou denotar ômega K de U, o espaço de K formas diferenciais em U. Ômega K de U. Certo?
Então, dissemos que ômega, uma K-forma em um S infinito, se os AIs são sem infinito. Funções que definem. Bom, certo. Muito bem. Beleza. Então, tá. Tá, esse espaço é um álgebra. Vamos lá. Uma álgebra. Ômega. Tá, vou definir ômega U como somatório onde ômega 0 vão ser as funções zero forma, não são funções diferenciais. Ou seja, tem uma zeroforma, uma zeroforma simplesmente uma função. Uma unforma, né, é um tensor alternado para cada x. 2 formas, 3 formas e assim. Esse aqui é espaço de todas as formas, de todos os ordens. No aberto de FL. Tá. Vamos lá, vamos definir então nesse espaço uma soma. Uhum. Então, uma soma de 2 formas, 2 formas. Então, vamos lá. Tá. Espaço de todas as formas. Tá. Vamos dar. É claro que soma de duas formas é outra forma, né? Então, o que não fica claro talvez é o que acontece com o produto, né? Produto exterior. Produto exterior de formas. Produto exterior de formas. Diferenciais. E... Tá. Você pega uma K-forma. Você pega uma L-forma.
E aqui vamos obter uma K mais L forma. Como assim, professor? Ômega, eta. Que vai dar ômega exterior, eta. Como vou definir o produto exterior? De forma, né? Vamos lá. Então eu preciso definir ômega exterior eta num ponto x, né? Vamos pegar x em 1, certo? Isso aqui vai ser... Então esse aqui vai ser... ele vai ser um elemento aqui, né? Nas K mais L de formas alternadas. Então se é um elemento aí, ele tem que ser uma soma, né? Tá, então vamos lá. Vou definir assim, né? Em B1, BK mais L, né? Tem que ser igual. Soma de todas as permutações do tipo KL, sinal de sigma, ômega de x, aplicado em B1, B sigma 1, B sigma K, desses, né, eta de x, aplicado em BK, tá? Sigma, né? Aplicado em sigma, K mais 1, B sigma, K mais L. Bom. Então, essa é a definição do produto exterior. Tá vendo que é a mesma definição do produto exterior de tensores, né? Porque para cada x a gente tem tensores, né? Então, tá. Uhum. Muito bem. Então esse está bem definido. Tá. Beleza. Ah, tá. Eu esqueci de colocar aqui em cima. O que acontece quando você avalia, por exemplo, aqui, quando você avalia num vetor. Vamos lá. Né? Se você tem assim, ômega de x, quando você avalia em K vetores, né? Aqui você não vai, aqui de x, né, obviamente. E aqui você vai avaliar. Somatório. Aqui de fato são K-somas, né? Só estou colocando um pouco a notação. Aqui vem dx1 em B1 dx e K em BK, né? E aí é isso. Fica assim. Isso. Esse aqui de fato é o determinante, né? Determinante
dessa matriz aqui, ó, desse dxi, não, como que é? Fica assim. Ah, tá. Então fica assim, I, K, né? Esse aqui é a projeção na iésima coordenada. Então, vou colocar assim, projeção. Na KS e KS coordenada. Porque B1, por exemplo, ele tem B11, B12, né? B1, B1N, né? Ou seja, B1 é um vetor de Rn, então ele tem N coordenadas. Então esse aqui está projetando na iésima coordenada dos vetores B1, B2, BK. Aqui a notação é a seguinte, né? B e J são as coordenadas de EI. Tem N coordenadas. J varia entre 1 e N e varia entre 1 e K, né? Então essa forma é assim, quando você avalia em B1, BK. A gente vai ver depois com exemplos, mas com calma. Ah, tá. Vamos ver com o caso de uma forma, por exemplo, né? Vamos ver o caso de uma forma, como funciona, para que fique claro. Então vamos pegar em exemplo. Formas. Zero formas são funções. Vamos pensar formas em Rn. Então formas em Rn são aplicações diferenciáveis que vão de Rn no A1 de Rn. Que a cada x você associa um A1 tensor alternado Rnx. Certo? Então, como é um tensor alternado, ele é combinação linear da base desse cara. Como tem N elementos, então vai ser AI, e a base eu vou denotar assim, dxi, né? dx1, dx2, dxn. Porque esse aqui coincide com o dual, né? Dual de Rn. Ou seja, uma forma é A1 dx1 mais A2 dx2, né? Mais assim até AN dxn, onde A1, A2, AN são os coeficientes, são funções que vão de 1 nos reais. São funções diferenciáveis. Tá? E dx1, dx2, dxn é a base dual do Rn dual, né? Então, quando eu escrever assim, vamos pensar em R2, minhas coordenadas x, y, né, de R2. Aí eu colocar assim, x quadrado dx mais y dy. É uma forma? Sim, porque essa aqui é a base canônica do dual, né?
Essa seria A1, que é a função diferenciável, que é x quadrado. Esse seria A2, que é a função diferenciável y. Ó, tá vendo? Então é uma função diferenciável. Tá? É uma forma diferenciável. Ah, professor, muito difícil. Vou pensar nos reais. Nos reais. Já. Só temos uma coordenada, né? A base dual vai ser dx. Então, nos reais, como seria uma forma? Bom, seria uma função só. Uma função só, né? Dx. Dx, que é a base do Rx, simplesmente, né? R1x, que é a base dual. Só tem um gerador, que é esse aqui, né? Que é a base dual de... Qual que é a base de R? É 1, né? Então, o dual é dx. Então, essa aqui é uma forma em R. Onde f é uma função que vai de R em R. Então, por exemplo, essa aqui é uma forma nos reais. Fx quadrado. A função é x quadrado. Dx. Agora, quando você vai fazer cálculo 1, vamos voltar ao cálculo 1 agora. Quando você quer calcular integral de 0 a 1 de x quadrado dx. Como você faz? Ah, professor, é fácil, né? X ao cubo. Então você integra a função x quadrado, né? De 0 a 1. Então te dá a área. Te dá a área que está embaixo da curva, né? Mas olha só a notação que eles usam. Presta atenção. Ó. Você não está integrando a função em si. O que você está integrando é a forma diferencial, né, associada a essa função. Né? Alguma vez, talvez, o professor já falou: oh, alunos, não esqueçam colocar dx. Né? Mas por que dx? Né? Porque, essencialmente, a integração é dada sobre tensores. De fato, você está integrando aqui um tensor alternado. Agora, esse aqui já é o passo de integração, de definição de integral, que a gente vai estudar depois. Então, por isso, essa é a linguagem, digamos assim, essa é a linguagem natural da teoria de integração. Você integra formas. Né? Certo? Então, quando você, por exemplo, e depois vai para cálculo 3. Agora você vai integrar assim, sobre uma região você coloca dx e dy. Então, essa aqui é duas formas. Então, você está integrando a função sobre uma região, né? Essa função valorada nos reais. Mas sempre coloca dx e y, que são os geradores da base canônica do dual. Então, de novo, você está integrando dois tensor alternado. Aqui já, pessoal, não esquece de colocar, mas
às vezes nos livros aparece dx exterior de y, né? Só para evitar notação, o pessoal escreve assim, ó. Pronto, abuso de notação. Beleza? Vamos lá, então vamos continuar. Então, por isso, vamos, por exemplo, vamos considerar duas formas, então, tá? Ah, tá, vou fazer isso. Acho interessante ver aqui, antes de passar a mais umas coisas, né? Para que fique claro. Tá, então já fizemos nos reais, temos um formas. E será que nos reais temos duas formas? Ah, vamos ver, professor, vamos ver. Então, vamos pensar o próprio R, né? X é a coordenada, né? Então, dx é a base do dual. Pronto. Será que temos duas formas? Ah, vamos ver. Então, se teremos duas formas, seria ômega dx tem que ser igual a um elemento aqui, né, de 2. Mas isso aqui é zero, né? Porque aqui você teria que pegar uma 2 lista, nesse conjunto aqui 1. Mas não posso pegar 2 listas ascendentes aqui. Só posso pegar 1 listas, né? Então esse aqui é vazio. Então, portanto, não existe duas formas nos reais. Então tem uma limitação da dimensão do espaço vetorial. Se aqui for maior, o K for maior que a dimensão do espaço vetorial, não tem formas. Né? Porque você está pegando K listas ascendentes. No máximo vai pegar N, né? Que é a dimensão do espaço vetorial. Então vamos considerar, então, em R só temos um formas e zero formas. Zero formas vão ser as funções. Então vamos pegar em R2. Eu quero pegar as duas formas. Ah, professora, então aqui tenho x e y, que são minhas coordenadas. Então tenho a base, duas projeções, que são a base, do dual, né? Então, quando eu vou pegar uma 2 forma, ômega x vai pertencer a A2, né? De x, né? Então, ele vai ser combinação linear da base. Aqui a base vai ser dx exterior de y, que são esses dois, né? Não tem mais. Então, ômega x tem que ser múltiplo desse cara. Pronto. Então, essa aqui é uma 2 forma em R2. 3 forma tem? Não tem. Não tem 3 formas. Tá, então, essa função de f, né? Função diferencial. Certo? E assim, posso construir 3 formas em R3, né? 3 formas em R4, por aí vai. Tá, então vamos fechar por aí, que na próxima aula a gente já continua com a diferencial. Vamos aprender a derivar formas.